Você treina, tenta dormir bem, não bebe todo dia, come razoavelmente bem, mas ainda assim tá cansado, sem energia pro que importa, libido menor do que deveria ser, resultado no treino travado, barriga que não sai mesmo com esforço, e fica se perguntando o que tá fazendo de errado. A resposta pode não estar no treino, pode não estar na dieta e pode estar em algo que tá faltando no seu sangue agora, sem que você saiba. Deficiência nutricional é um dos fatores mais ignorados quando o assunto é testosterona. A maioria dos homens vai trocar o treino, contratar personal, comprar suplemento caro, mudar a dieta várias vezes sem nunca checar o básico. Nesse vídeo eu vou te mostrar as 4 deficiências que mais comprometem a testosterona em homens de 30 a 45 anos. O que cada uma faz no seu corpo, porque você provavelmente está deficiente, onde encontrar em alimento de verdade e o que tomar se precisar suplementar, sem vender nada, sem exagerar no problema, com informação real. Vamos lá, começa agora. Olha, a primeira coisa e mais subestimada de todas e mais comum no Brasil é a vitamina D. E antes de continuar, eu preciso corrigir um erro conceitual que a maioria carrega. A vitamina D não é vitamina, é um hormônio precursor. O seu corpo converte a exposição solar em colecalciferol, que depois passa pelo fígado e pelos rins até virar calcitriol, que é a forma ativa. E calcitriol age como hormônio em praticamente todos os tecidos do seu corpo. Por que isso importa para a testosterona? Porque existem receptores de vitamina D diretamente nas células de Leydig. Células de Leydig são as células dos testículos responsáveis pela produção de testosterona. Quando a vitamina D está baixa, essas células funcionam abaixo do potencial. Estudos mostram que homens com vitamina D suficiente têm testosterona total e livre significativamente mais alta do que homens deficientes. Porque a maioria dos homens está deficiente. Aqui está o paradoxo brasileiro. O Brasil é um país tropical com sol o ano todo. E mesmo assim, a deficiência de vitamina D é generalizada. O motivo é simples: a maioria dos homens de 30 a 45 anos passam o dia inteiro dentro do escritório, dentro do carro, dentro de casa. Quando sai, coloca protetor solar. O resultado é zero produção de vitamina D, mesmo morando em um dos países mais ensolarados do mundo. Os sintomas de deficiência de vitamina D são os mesmos sintomas que todo homem cansado reclama sem associar: fadiga persistente que não melhora com descanso, queda de imunidade, humor instável, dores musculares difusas, libido reduzida e dificuldade de concentração. Para corrigir pela alimentação é salmão, sardinha, gema de ovo, fígado bovino tem vitamina D, mas a quantidade nos alimentos raramente é suficiente. A forma mais eficiente é 15 a 20 minutos de sol direto na pele, sem protetor solar nos braços, nas pernas, fora dos horários de pico. Não é bronzeamento, é produção hormonal. Se precisar suplementar, sempre vitamina D3, que é a forma que o corpo produz naturalmente, com absorção muito superior a D2, que aparece em alguns produtos mais baratos. E sempre acompanhada de vitamina K2 na forma MK7. K2 é essencial porque direciona o cálcio para os ossos e evita que ele se deposite nos vasos sanguíneos quando a vitamina D está sendo suplementada. Os dois sempre juntos. Dose entre 2.000 e 5.000 UI por dia, dependendo do nível do exame. O nível ideal no sangue fica entre 40 e 60 nanogramas por mililitro. Abaixo de 30 é deficiência, abaixo de 20 é deficiência severa. A segunda deficiência tem um papel duplo na testosterona que quase ninguém explica direito: zinco. Zinco é cofator direto na síntese de testosterona. Ele participa da conversão de androstenediona em testosterona dentro das células de Leydig. Mas o papel mais interessante do zinco é outro: ele inibe a aromatase. A aromatase é a enzima que converte testosterona em estrogênio. Homem com aromatase muito ativa perde testosterona para estrogênio e acumula gordura abdominal porque estrogênio favorece esse acúmulo, especialmente na região da barriga e no flanco. Zinco bloqueia esse processo. Ele aumenta a produção de testosterona e, ao mesmo tempo, reduz a conversão para estrogênio. Duplo benefício com um único mineral. Porque a maioria está deficiente: baixo consumo de carne vermelha, dieta baseada em alimento processado que tem baixíssima densidade de zinco, consumo de álcool que depleta zinco ativamente pela urina e treinos intensos com muito suor que também eliminam zinco em quantidade relevante. Sintomas de deficiência: libido baixa, cicatrização lenta, queda de cabelo além do normal, infecções frequentes, nevoeiro mental e testosterona abaixo do potencial mesmo com exames dentro do normal. Para corrigir pela alimentação, carne vermelha é a fonte mais prática e acessível. Ostras têm a maior concentração de zinco de que qualquer alimento existente, mas são menos acessíveis no dia a dia. Semente de abóbora, frango e castanhas também contribuem. Se precisar suplementar, zinco picolinato ou zinco bisglicinato tem absorção muito superior às formas mais baratas. Evita zinco
zinco óxido, que é o que aparece nos suplementos mais baratos, e tem absorção tão baixa que praticamente não serve. Doses de 15 a 30 miligramas por dia, sempre com alimento para evitar náusea. Não toma junto com cálcio, porque os dois competem pelo mesmo mecanismo de absorção intestinal. A terceira deficiência age em três frentes simultâneas na sua testosterona: magnésio. Primeiro mecanismo: o magnésio reduz os níveis de SHBG, a proteína que circula no sangue prendendo a testosterona e deixando ela inativa. Menos SHBG significa mais testosterona livre e disponível para o corpo usar. Esse mecanismo sozinho já justifica a atenção ao magnésio. Segundo mecanismo: o magnésio é essencial para a qualidade do sono profundo. Durante o sono profundo que o corpo libera hormônio de crescimento e produz a maior parte da testosterona diária. Magnésio baixo compromete o sono profundo, que compromete a produção hormonal noturna, que compromete o resultado do treino e a composição corporal no longo prazo. Terceiro mecanismo: o magnésio regula o cortisol. Cortisol e testosterona têm relação inversa. Quando o cortisol sobe cronicamente por estresse, por sono ruim, por treino excessivo, a testosterona cai. O magnésio ajuda a tampar esse vazamento. Por que a maioria está deficiente? A dieta processada remove o magnésio do alimento durante o processamento industrial. O estresse crônico, que é a realidade da maioria dos homens de 30 a 45 anos, depleta as reservas de magnésio rapidamente. Café e álcool aumentam a excreção renal. E o solo agrícola brasileiro tem baixa concentração de magnésio, o que reduz o teor dos alimentos mesmo quando você consome bem. Sintomas de deficiência: sono que não descansa, câimbras musculares especialmente à noite, ansiedade sem causa clara, irritabilidade, fadiga que piora no final do dia, pressão arterial elevada e recuperação lenta do treino. Para corrigir pela alimentação: folhas verdes escuras como espinafre, couve, semente de abóbora, amêndoa, chocolate amargo acima de 70% de cacau, abacate e banana. Mas ainda assim, como a vitamina D, a quantidade nos alimentos raramente cobre a necessidade de quem está deficiente. Se precisar suplementar, aqui a forma importa muito. Magnésio glicinato é a melhor opção para quem quer melhorar o sono e reduzir a ansiedade, porque o glicinato tem efeito calmante no sistema nervoso. Magnésio malato é melhor para quem quer mais energia e performance muscular, porque o malato está envolvido na produção de energia celular. Evita magnésio óxido, que tem a pior absorção de todas as formas e causa diarreia na maioria das pessoas. Dose de 300 a 400 miligramas por dia. Glicinato preferencialmente à noite, 30 minutos antes de dormir. A quarta deficiência tem o impacto mais direto das quatro, mas quando está presente no nível severo, derruba tudo. Vitamina B12. A B12 é essencial para a síntese de DNA, para a formação dos glóbulos vermelhos e para funcionamento do sistema nervoso. O impacto direto na testosterona é menor do que os três anteriores, mas o impacto sistêmico é devastador. A B12 é fundamental para o ciclo de metilação, que é um processo bioquímico que regula o metabolismo de hormônios, a expressão genética e a produção de neurotransmissores. Deficiência de B12 compromete esse ciclo e afeta a regulação hormonal de forma ampla, mas o impacto mais prático é esse, ó. Homens com B12 baixa têm fadiga severa, anemia funcional e comprometimento neurológico. Ela está funcionando abaixo do potencial em tudo. Treino piora, sono piora, humor piora, concentração piora, e quando tudo piora, o ambiente hormonal desmorona. Por que a maioria está deficiente? Dieta com pouca carne vermelha é a causa mais comum, mas tem uma causa que a maioria não some: omeprazol. O omeprazol e outros inibidores de bomba de próton, que são medicamentos para azia e refluxo muito usados no Brasil, bloqueiam a absorção de B12 quando usados por longos períodos. A metimorfina, usada para controle de glicemia, também depleta B12 ativamente, e acima dos 50 anos a produção de fator intrínseco cai naturalmente, reduzindo a absorção intestinal de B12 independente da dieta. Sintomas de deficiência: fadiga que não melhora por nada, nevoeiro mental severo, formigamento ou dormência nas mãos e pés, depressão sem causa clara, memória ruim e pele com um tom mais pálido do que o normal. Para corrigir pela alimentação: carne vermelha, fígado bovino, que é a fonte mais concentrada de B12 que existe, sardinha, atum, ovos e laticínios. Quem come carne regularmente raramente tem deficiência severa de B12, a menos que esteja tomando medicamento que bloqueia a absorção. Se precisar suplementar, metilcobalamina é a forma ativa de B12 que o corpo utiliza diretamente sem precisar converter, que é uma das formas mais baratas, superior à cianocobalamina, que é a forma mais barata e mais comum dos suplementos genéricos. Dose de 500 a 1000 microgramas por dia. O formato sublingual, que dissolve embaixo da língua, tem absorção muito superior ao comprimido engolido, porque vai direto para a corrente sanguínea. Agora o passo prático antes de sair comprando qualquer coisa: checa antes de suplementar. Pede um exame de sangue com vitamina D, 25OH, zinco sérico, magnésio sérico e vitamina B12. São exames simples, de custo acessível e que a maioria dos laboratórios faz sem solicitação médica. Quando pegar o resultado, não olha só se está dentro da faixa de referência do laboratório. Essas faixas costumam ser muito amplas e incluem valores que estão tecnicamente dentro do normal, mas funcionalmente comprometidos.
Leva para um médico que analisa os seus resultados junto com os sintomas. Se você quer entender o quadro completo, incluindo hormônio, composição corporal e os fatores que estão travando o seu resultado de verdade, é isso que eu analiso na consultoria. Se você quer ter um acompanhamento de treino, dieta, direto comigo, o link tá aqui na descrição. E para fechar, testosterona não cai só por causa da idade, não cai só por falta de treino ou excesso de gordura. Ela cai quando o ambiente bioquímico necessário para produzi-la está comprometido. Vitamina D, zinco, magnésio e B12 fazem parte desse ambiente, e a maioria dos homens está deficiente, pelo menos um deles sem saber. Antes de trocar o treino de novo, antes de comprar um suplemento caro, antes de culpar a genética ou a idade, checa o básico. Se este vídeo te deu clareza sobre algo que você não sabia, se inscreva aqui no canal. Toda semana tem vídeo aqui te ajudando a ter um físico mais seco, mais energia, mais testosterona, mais vitalidade de forma natural, sabendo exatamente o que fazer. Deixa sua dúvida aqui também que com certeza eu vou responder. Tamo junto e até o próximo vídeo.